Olá, turma! A nossa aula de hoje é específica para o concurso da PM de São Paulo. Acesse agora mesmo nosso site cienciaexata.com e conheça os nossos cursos de português e matemática exclusivos para este concurso. A primeira questão da nossa aula de hoje está contemplando concordância verbal. Ela foi retirada da última prova aplicada para o concurso da PM de São Paulo deste ano. Quando a VUNESP cobra concordância, terá com certeza o verbo haver. Tem verbo haver? Lembre-se de que o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. É usado sempre na terceira pessoa do singular. Outras formas da VUNESP cobrar concordância também coloca o verbo e depois coloca o sujeito pós-posto ao verbo. Isso não é difícil. Identifique o verbo, faça a pergunta para identificar o sujeito e lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Vamos resolver a nossa questão. Com as modificações feitas, as passagens não existe lamúria ou sofrimento para o mundo. A dor existe, foi sentida. Houve reação com aprendizado. Estão de acordo com a norma padrão de concordância verbal em qual alternativa. Você já consegue identificar aqui, várias vezes apareceu o verbo haver. Tem o verbo haver? Primeira coisa que você vai fazer é escrever existir. O verbo haver pode ser substituído por existir, ele é impessoal. Observe a explicação. Houve muitas guerras no mundo. O correto seria houve ou houveram. Primeira coisa, eu poderia falar o quê? Existiram, não é isso? Aí você já observa que o verbo existir, ele é flexionado de forma normal. Normalmente, ele vai concordar com o sujeito. Muitas guerras existiram. O verbo haver está no sentido dele, ele é um verbo impessoal. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, houve aqui está correto. Agora, e quando este verbo haver vem acompanhado de verbo auxiliar? Se o verbo haver ele é impessoal, você já vai se lembrar de que o auxiliar dele também será impessoal. Este verbo ele vai transferir a sua impessoalidade para o seu auxiliar. Então, o correto aqui é deve haver e não devem haver, ok? E aqui, os homens havia ou haviam trazido o dinheiro? Aí você já vem aqui, os homens existiam trazido não, ou seja, este verbo haver aqui, ele não está no sentido de existir. Ele é um verbo auxiliar, como você pode ver, porque aqui nós temos o verbo principal no particípio, e o correto é trazido mesmo, não o verbo trazer no particípio é só trazido, não é trago. Trago é do verbo tragar ou do verbo trazer. Eu trago o material, ou então eu trago o cigarro. Observe aqui, quando ele for um verbo auxiliar e puder ser flexionado ou substituído pelo verbo ter, o tinha, ele vai ser conjugado normalmente, concordando com o sujeito. Os homens, aqui eu tenho o quê? Um sujeito no plural, não é isso? Então, o verbo aqui estará no plural. Os homens haviam trazido. Lembre-se disso daqui que pode aparecer também. Voltando à questão. Não haviam lamúrias. Eu poderia falar o quê? Não existiam lamúrias, não é isso? Então, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, aqui no caso, o correto seria o quê? Havia, impessoal, o correto seria havia. Então, já descartei. Não havia lamúrias ou sofrimento para o mundo. Isso daqui também é bem clássico. A VUNESP cobra muito. Ela põe o verbo antes do sujeito. Mas aqui é muito simples. O que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta com o verbo. O que existia? Dores. Eu falo, dores existia? Não, as dores ou dores existiam. Então, o correto aqui seria o quê? Existiam dores, as dores eram sentidas, houveram reações, existiram reações. Então, o correto seria o quê?
houve reações com aprendizado. Não houve lamúrias ou sofrimento para o mundo. E neste caso aqui, não houve está na terceira pessoa do singular, não é isso? Então aqui está correto. Dores existiram. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então o correto seria o quê? Houve dores, as dores foram sentidas e o que aconteceu? Aquela tática que eu falo, circule o verbo e faça a pergunta. O que aconteceu? Reações. Reações aconteceu ou reações aconteceram? Aconteceram. Mesmo que o verbo venha antes do sujeito simples aqui, como a gente pode observar, ele precisa de concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, o correto seria o quê? Aconteceram reações com aprendizado. Não se registra lamúrias ou sofrimento. A VUNESP também cobra muito o verbo acompanhado da partícula se. Não importa se ela vem antes do verbo ou se ela vem depois. O que importa é você saber, será que é um índice de indeterminação do sujeito ou é uma partícula apassivadora? Observe este exemplo. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este si será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque ele, pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar, pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado.
Memorize isso daqui que vai ajudar muito você a resolver as questões. E agora, não se registra, vamos fazer assim, ó, o que? Verbo transitivo direto. Lamúrias ou sofrimentos para o mundo. Lamúrias ou sofrimentos ou sofrimento para o mundo. Aqui nós temos o quê? Um sujeito no plural, não é isso? Olha aqui, lamúrias. Então, o verbo aqui, o correto seria o quê? Não se registram lamúrias ou sofrimento para o mundo. Está aí as dores, então já descarto a alternativa, por quê? Tem um verbo transitivo indireto, aqui eu tenho uma partícula passivadora, o verbo tem de concordar com o sujeito no plural. Como ele está no singular, está errado. Está aí as dores, aí você vai falar. O que está? Faça a pergunta. As dores está? Não, as dores estão. Então o correto seria: estão aí as dores. Sentiu-se ou sentiram-se? Sentiram-se por quê? Aqui está subentendida, sentiram-se o sujeito às dores, para não repetir. Pelo contexto, você já sabe que está se referindo às dores. Então, o correto seria: sentiram-se as dores e o que aconteceu? Reações. Reações no plural, o verbo no plural aqui está correto. Mas aqui as outras estão erradas. Não há lamúrias. Aqui está no sentido de existir, vamos ver? Não existem lamúrias. Então, certinho, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. As dores existem. O que existe? As dores. Então, as dores existem, sujeito aqui no plural, aí você já sabe, o verbo também no plural. Sentiram-se o quê? As dores. Vou colocar aqui, mas você viu que não colocou para evitar a repetição. Eu iria falar, as dores existem, sentiram-se as dores? Não precisa. Então, aqui também está correto. O que houve? Reações. Existiram reações. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, sempre na terceira pessoa do plural. Então, letra D está correta. Não se registra lamúrias ou sofrimento para o mundo. Aqui você já consegue identificar o quê? O que não se registra? O quê? Verbo transitivo direto. Então, já vimos que lamúrias aqui, o sujeito está no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria: não se registram lamúrias ou sofrimento para o mundo. Há dores, certinho. As dores foram sentidas, também está correto. Aconteceu o quê? Reações, eu falo o quê? Reações aconteceram. Conseguiu compreender aqui? Então, reações aconteceram. Então, aqui descarto também, a alternativa é. A próxima questão está contemplando colocação pronominal. Terá também na sua prova. Quando aparecer colocação pronominal, lembre-se de próclise, o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Você usará mesóclise quando tiver um verbo no futuro do presente ou do pretérito. E por último, ênclise, o pronome vem depois do verbo. As regras mais cobradas estão relacionadas à próclise. Lembre-se do Enéas 4P, que são as palavras atrativas. Sempre que aparecer Enéas 4P, você vai usar a próclise. É importante também ressaltar que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem palavra atrativa? Tem uma regra de próclise? Obrigatoriamente, o pronome precisa de estar antes do verbo. E lembre-se também de que você não pode iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos. Te amo, por exemplo, como muitos falam, não tem problema. Mas vai escrever, não pode iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos, correto? Vamos lá. Como disse, o que as bancas mais cobram é próclise, não é isso? Então, tem colocação pronominal, você já precisa de saber quando o pronome é colocado antes ou depois do verbo. Lembre-se disso, a próclise vai prevalecer sobre a mesóclise e a ênclise. A próclise é a mais cobrada. Por que eu trouxe aqui umas regras de próclise? Porque aparecem com grande frequência. A próclise é quando o pronome é colocado antes do verbo. Aí criei o Enéas 4P. Então, falo quando tem colocação pronominal próclise, lembre-se do Enéas 4P. O que é o Enéas 4P? São os casos, as regras mais cobradas de próclise.
Então, quando aparecer a preposição em mais verbo no gerúndio, em se tratando de esportes, o tênis é o melhor. Ok, então apareceu, aí você observa aqui, ó, vou fazer só este exemplo, em se tratando de alguma coisa. E aí você já observa, olha, verbo no gerúndio mais a preposição em. Então aqui nós temos o pronome oblíquo átono, ele veio antes do verbo. Se ele veio antes do verbo, nós temos um caso de próclise. Palavras negativas, as bancas cobram muito. Muita atenção aqui, não, nunca, jamais. Vou colocar aqui o que as bancas mais cobram. Frases exclamativas, por exemplo, eu falaria que Deus o abençoe. Então aqui estou exclamando, estou fazendo, desejando. Então nós vamos usar o caso de próclise, o pronome vem antes do verbo. Os advérbios, muita atenção que as bancas cobram muito. Geralmente, então aparecer um advérbio é caso de próclise. As orações subordinadas é muito comum as bancas cobrarem lá quando, embora, então fique atento a essas subordinadas. Os pronomes interrogativos, aqui já entram os 4 P's. Pronome relativo, que é muito cobrado, pronome indefinido, aparece lá certa, alguma, alguém e outros por ali. E os pronomes demonstrativos também, que as bancas cobram muito. Então, tem colocação pronominal? Lembre-se do Enéas 4P, correto? E outra coisa que é muito importante, você não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, o que pede esta questão da PM da prova de 2021? Em qual alternativa o pronome pode ser colocado antes ou depois do verbo? Então, aqui nós já temos o pronome, ele já veio marcado aqui. Nós temos o verbo. Então, eu poderia colocar o me aqui? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra que eu chamo de palavra atrativa. Essa palavra atrativa, ela vai atrair o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. É clássico, se tem palavra atrativa, tende a ocorrer o quê? Próclise. A próclise prevalece sobre os demais, então não poderia. Combinam-se, eu poderia falar se combinam, não. O que acabei de dizer aqui, não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Sabe a extensão da dor, mas se considera ou é de fato mais forte. E agora nós temos o verbo, eu poderia falar. Sabe a extensão da dor, mas considera-se mais forte. Será que poderia? Tem uma palavra atrativa aqui? Não. Aqui eu tenho o quê? Uma conjunção coordenada. E lá, coordenada. E aqui no Enéas 4P, você observa as subordinadas. Se tem coordenada, você pode usar antes ou depois. Isso daqui não é palavra atrativa. Então, a alternativa C que vai gabaritar a questão. Nunca havia encontrado um prato que o seduzisse. Então, olha aqui. Isso daqui é um pronome relativo. Olha o Enéas 4P. Pronome relativo, ele retoma o substantivo anterior. Um prato que o seduzisse. Aqui eu tenho o verbo, não é isso? Será que eu poderia falar um prato que seduzisse-o? Não, porque aqui eu tenho uma palavra atrativa. O pronome relativo é uma palavra atrativa. Todas essas opções aqui são palavras atrativas. Se é atrativo, é obrigatório o caso de próclise. Então, descarto essa alternativa. O tipo aqui descrito nunca é uma palavra o quê? Palavra negativa. Palavra negativa é uma palavra o quê? Atrativa. Se a palavra atrativa vai nos remeter a quê? A um caso de próclise. Show de bola até aqui. Então, não poderia falar aqui. Eu tenho o verbo, não poderia falar nunca vitimiza-se. Então, já descarto aqui também. A alternativa é. A nossa questão de agora é sobre advérbio. Gosta desse assunto? Muito importante, a VUNESP cobra muito. Tem advérbio? Lembre-se de observar as circunstâncias que eles exprimem. Os advérbios são aquelas palavras que modificam o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se eu disser ele chegou, e agora eu falo ele chegou ontem, então você observa que esse ontem é um advérbio de tempo. Ele está exprimindo uma circunstância
de tempo, estabeleceu quando ele chegou. Fique atento aos advérbios de dúvida, negação, afirmação, modo, lugar, tempo e intensidade. Observe, por exemplo, a circunstância. Ela estuda. Ok, se eu disser ela estuda muito, aí você já observa a intensidade na ação de estudar. Então, esse advérbio muito, ele veio para modificar o verbo estudar. Vamos resolver a questão. Considere os trechos do texto. As expressões destacadas apresentam as circunstâncias adverbiais de que? Então, tem advérbio, observe a circunstância que ele expressa. É uma palavra que modifica o ava, como eu disse. Então, neste caso aqui, você já observa. Vivemos um tempo de desinteresse total pela cultura. Diz com repugnância. Observe aqui, se eu falasse, ele diz alegremente, de forma alegre. Quando tiver esta questão contemplando o advérbio, tente substituir. Se eu disser diz alegremente, aqui nós já temos uma palavra terminada em mente. Muitos ou a maioria dos advérbios de modo são palavras terminadas em mente, mas nem todas as palavras terminadas em mente são advérbio de modo. Outra coisa, faça a pergunta, como ele diz? Vivemos um tempo de desinteresse total pela cultura, diz com repugnância. Como ele fala, como ele diz? Se você faz a pergunta com como, aqui eu tenho um advérbio de modo. Intensidade vai aparecer um muito. A última prova da VUNESP que fiz estava difícil. O outro fala, a última prova estava muito difícil. Se tem muito, então, você já consegue identificar aqui esta intensidade. E como já sei que a primeira é modo, já facilitou. Vamos ver a próxima. Não. Com certeza, no mundo que vejo em volta, um mundo de escravidão voluntária. Com certeza aqui ele está afirmando, não é isso? Ele está fazendo uma afirmação, ele está certo daquilo. Então, é um advérbio de modo e afirmação. Bem interessante você compreender essas circunstâncias que estabelecem. Com certeza, você irá à festa, aí você substitua. Traga as frases para o seu cotidiano. Você vai fazer o concurso da VUNESP para a PM de São Paulo 2021? Com certeza. Então, apareceu com certeza, você está afirmando. A próxima questão está contemplando crase. É um assunto de fácil entendimento. Lembre-se de quando não usar a crase. Antes de verbo no infinitivo, antes das palavras no masculino, eu sempre falo. Colocou crase antes de palavra no masculino, vai andar a pé e vai comprar a prazo, porque não vai passar no concurso. Aí você vai se lembrar de que antes de a pé e a prazo não usa crase, porque são palavras no masculino. A VUNESP cobra muito usar crase antes dos pronomes indefinidos. Aparece lá, ele se referia a outra pessoa. Tem crase ou não? Outra, pronome indefinido, qualquer, certa, alguém, ninguém. Não usa crase antes dos pronomes indefinidos. Lembre-se de que também não será utilizada a crase no singular antes de palavras no plural. Ele se referia a mulheres. Não vai ter crase, porque mulheres está no plural. Não pode. Há outras regras também que a gente vai ver resolvendo a questão. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, você pode ver que trouxe uma questão de nível superior, questão do ano de 2021. Por quê? Para esta prova, para este concurso, a sua prova será mais difícil. Vamos marcar a alternativa que está correta, que está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Se tem crase, você já sabe, é clássico isso daqui. Eu não uso crase antes de palavras no masculino, não uso crase antes dos verbos, não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Você precisa de saber quais são os pronomes indefinidos, por exemplo, todas, alguém, certa, outra. A VUNESP cobra muito aqui. Então, e também não uso crase no singular antes de palavras antes dos substantivos no plural. Primeira coisa, vamos procurar os verbos aqui. Nós temos um verbo, você já sabe. Não uso crase antes de verbo.
Aqui na próxima, aqui nós temos uma palavra masculina, então não uso crase antes de palavra no masculino. E aqui, ninguém, deixo por enquanto, caminhar a pé. Aqui eu tenho uma palavra no masculino, eu sempre brinco. Se usar crase antes de palavras no masculino, vai andar a pé e comprar a prazo, não pode. Muitas pessoas preferem o dia à noite por conta dos perigos. E agora, tem crase antes de à noite? Quando for uma locução adverbial feminina, aí você usará crase. Por exemplo, à noite, ele chegou, à tarde também terá crase. Agora, neste caso aqui, bem interessante. Muitas pessoas preferem, primeira coisa, o verbo preferir, ele vai exigir a preposição a. Em regência, ele é muito cobrado. As pessoas ainda acham que ele prefere maçã do que pera. Não. Se ele prefere o dia à noite. Correto? Então, aqui neste caso, terá crase. Mas não necessariamente porque é uma locução adverbial feminina. Então, o que você tem de observar? Porque quem prefere uma coisa à outra. Então, aqui nós temos a preposição exigida pelo verbo preferir. Vou colocar aqui. Essa preposição exigida pelo verbo preferir, mas neste caso aqui nós temos o artigo feminino, porque eu falo o dia e a noite. É diferente de eu dizer, por exemplo, ele estuda à noite. Aí sim, à noite aqui é uma locução adverbial feminina de tempo. Então, neste caso aqui, a alternativa A está correta, por quê? Porque nós temos a preposição a exigida pelo verbo preferir, mais o artigo definido feminino a exigido pelo substantivo noite, correto? E a E está errada por quê? Não interessa. Se interessa, interessa a, esse verbo aqui vai pedir a preposição a. Só que aqui, neste caso, não terá crase porque eu tenho um pronome indefinido. Acabei de falar, fique atento aos pronomes indefinidos. Então, este pronome indefinido aqui, antes de pronome indefinido, eu não uso crase. Descartei a alternativa E por isso. A próxima questão está contemplando interpretação de texto. A VUNESP cobra em interpretação de texto, tirinha, charge e textos não muito longos. Então, resolva muitas questões sobre esse assunto, leia bastante, é a melhor maneira de você aprimorar o seu desempenho. Tendo em vista a fala de Armandinho, é correto afirmar que o efeito de sentido da tira consiste em... O que é esse efeito de sentido? Vamos ler. O que é isso, Armandinho? Aí ele ri. A mesma pessoa que falou com o Armandinho. Brincando de boneca? Que absurdo! Brincando de pai. Então, onde está o efeito de sentido aqui? Aparece a tira, essa questão aqui, como você pode ver, retirada da prova da PM deste ano. Ela é bem interessante, a VUNESP cobra muito, tanto tira quanto charge. E onde está esse efeito de sentido dela? Então, quando ele vem rindo aqui, é importante você observar a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. A não verbal são as expressões faciais. Aqui você pode observar, ou também as imagens, neste caso, a expressão facial. Ele está rindo aqui, ele já está bem sério. E aqui o Armandinho já está sério e aqui ele está rindo. Então, esse efeito de sentido aqui está relacionado a quê? Ele vem rindo, falando, mas um menino brincando de boneca? Aí ele vem aqui e fala, brincando de pai. Então, o que está aqui de forma implícita? Que ele faz uma crítica aos pais que apenas brincam de criar os filhos. Consegue compreender dessa forma? Ele vem rindo, brincando de boneca? Que absurdo, um menino brincando de boneca, isso eu estou falando dentro da tira. Aí o Armandinho retruca, não, brincando de pai, ou seja, os pais brincam de cuidar dos filhos. Quem cuida, neste caso, é a mãe, no caso da tira. Então, qual que é o efeito de sentido dela? Tecer uma crítica explícita ao comportamento infantil de levar a boneca para passear como se fosse um bebê? Não. Nós já vimos que está fazendo uma crítica a essa questão de os pais acharem que cuidar dos filhos é uma tarefa da mãe. Corroborar a visão. E agora, o que é corroborar?
reforçar, validar, vamos colocar aqui, reforçar, validar a visão. E é interessante você observar dentro de regência. Corroborar é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Muita gente fala, eu corroboro com a visão. Não, você corrobora se é verbo transitivo direto, não pede preposição. Corroborar a visão preconceituosa acerca das responsabilidades femininas de cuidar dos filhos? Não. Aqui, de forma implícita, ele vem criticar a questão dos homens ou dos pais acharem que só as mães devem cuidar. Corroborar o senso comum, segundo o qual há brinquedos que são, na prática, exclusividade de meninas, ele vem para corroborar isso daqui? Não. No início até que sim, só que aqui muda de sentido. Até aqui parece tudo normal, então menino não deve brincar com boneca, não. E aqui essa mudança de sentido, como expressa aqui o efeito de sentido da tira, já é justamente ao contrário. Então ele não vem para corroborar esse senso comum de que há brinquedos que são de exclusividade feminina. Lá ele vem para trazer uma crítica a essa questão. A questão de que cuidar dos filhos é obrigação das mulheres. Ela vem para tecer um comentário pertinente acerca de certos hábitos infantis que devem ser vigiados pelos pais. Em que momento aqui que está falando, olha, deve vigiar os pais para não brincar, menino não brincar de boneca. Que nada, ele não está brincando de boneca, ele está brincando de pai que cuida dos filhos, ou seja, os pais não cuidam do filho de acordo com a tirinha. Tecer uma crítica implícita, certo? Ali, quando é algo implícito, é algo que está subentendido. Você precisa de fazer a leitura, contextualizar essa leitura para saber que ele está criticando. Então, brincando de boneca, aí está falando, não, estou brincando de pai, ou seja, os pais brincam de cuidar dos filhos. Ao estereótipo, o que considera estereótipo é aquilo que todo mundo já fala, é uma espécie de um preconceito, é um clichê, é um bordão, aquilo que todos falam. Então, tecer uma crítica implícita ao estereótipo que considera que cuidar dos filhos é tarefa feminina. Então, ele está criticando certinho, de forma implícita, aqueles que acham que cuidar dos filhos é tarefa feminina. Por quê? Para o pai, ele está brincando de ser pai, ou seja, ser pai não é uma função, não é uma obrigação. Então, ele vem para criticar isso. Bem interessante a tirinha. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência verbal. Tem regência, você tem de ficar muito atento. Não dá para deixar dicas. A única dica que deixo para você gabaritar questões sobre regência é praticar muita leitura. Então, é questão da VUNESP, questão do ano de 2021. O que você tem de fazer? Vai fazer concurso da VUNESP? Resolva muitas questões nos nossos cursos com as questões separadas por assunto. Tem lá a parte específica de regência e a partir de hoje está lendo, está assistindo sua série, um jornal, um programa de TV, observe a regência dos nomes e também a regência dos verbos. Então aqui nós temos de observar aquela que atende à norma padrão de regência e também que está em conformidade com as informações do texto, lembrando que é a mesma tirinha. As formiguinhas foram na reunião, aqui já facilitou muito. Quem vai a algum lugar. Então já venho aqui, descarto. Gente, isso daqui é clássico, você tem de saber. Eu não fui no banheiro, eu fui ao banheiro, correto? Ouviram o que a colega disse e criaram objeções. Quem cria objeção é objeção a alguma coisa, objeção ao dito. Então, se já aqui você observa aqui, são dois assuntos que a gente tem de observar. Regência verbal e também estar em conformidade com as informações do texto. Já tem uma regência verbal aqui de forma equivocada, você já descarta. A formiguinha que estava sobre a pedra disse algo, vamos ver? Olha aqui, ela disse algo certinho, não é? Então, quem está sobre alguma coisa porque ela está aqui em cima, não é isso? Se fosse sob, aí seria embaixo. A formiguinha que está sobre a pedra disse algo. E suas colegas não discordaram com ela. Não. Se você discorda de alguma coisa. Então, discordaram aqui, você falaria o quê? Dela. Se for concordo com ela. Eu discordo dela.
Depois de ouvirem a formiguinha, nenhuma das demais se opôs. Ele se opôs, você se opôs. Eu falaria o quê? Na reunião ou à reunião? Quem se opõe a alguma coisa. Então, o correto aqui seria o quê? Se opôs ao que ela havia falado. Quem se opõe a alguma coisa. Isso é regência verbal. Então, o que é regência verbal? Você tem o verbo, por exemplo, eu fui ao médico. O verbo ir pede a preposição a, não é isso? Então, quem vai, vai a algum lugar. Isso é regência. Dentro de regência é muito importante você se lembrar de transitividade verbal. Verbo transitivo direto é aquele verbo que não vem acompanhado de preposição. Aí ficou mais fácil. Mas, e se aparecer um verbo transitivo indireto, é aquele que vem acompanhado de preposição. Aí eu tenho aqui o verbo assistir. Eu falo o quê? Eu assisto o jogo ou eu assisto ao jogo? Eu assisto ao jogo. Porque assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. E se for, por exemplo, eu assisto, e agora eu assisto ao médico ou médico? Eu assisto ao médico por quê? Desde que esteja dentro daquele contexto com o significado de ajudar. Então, o mesmo verbo em determinado contexto, ele pode exigir uma preposição e pode vir sem preposição também. Então, aqui já descartei porque se opôs a alguma coisa. Todas as formiguinhas concordaram com o que disse a colega, certinho. Olha aqui, quando a gente observa aqui, sim. Então, quem concorda, concorda com alguém. Que estava sobre a pedra. A colega estava sobre a pedra, letra D de dado, a correta. A formiguinha que estava sobre a pedra falou muito. E suas colegas mostraram-se dispersas. Vamos ver, a formiguinha que estava sobre a pedra falou muito nada. Todo mundo concorda, só isso daqui. Não é? Então já posso vir aqui, falou muito não, ela falou pouco. E suas colegas mostraram-se dispersas, nada, olha aqui em coro, todas prestando atenção, não estavam dispersas. Ah, mas a regência aqui está ok, mas você tem de observar a regência em conformidade. E também estar em conformidade com as informações do texto. Por isso, descartei duplamente a letra E. A próxima questão está contemplando conjunção. Tem conjunção? Lembre-se de observar a ideia e o sentido que elas estabelecem. E muita atenção também, que vou explicar nesta questão, sobre a conjunção embora, muito cobrada pela VUNESP. Considere as seguintes passagens do texto. Gente, embora e VUNESP, amor eterno, você já sabe. Se tem conjunção, provavelmente aparecerá embora. Você pode errar jamais. E aqui apareceu o pois, não é isso? Vou apagar aqui e grifar menos, pois. As conjunções em destaque estabelecem, respectivamente, relações de sentido. Gente, tem conjunção? Observe o sentido, observe a ideia que ela estabelece. E a conjunção embora, ela é o quê? Trouxe uma breve explicação aqui. E esta questão, inclusive, foi solicitada, foi pedida a correção pela aluna nossa Rebeca, lá do nosso curso de português VUNESP, específico para o cargo de professor. Então, vou resolvê-la aqui e se tiver alguma dúvida ainda, deixe-a na seção de comentários também. Apareceu a conjunção embora, ela expressa uma ideia de que aí nós teremos a oração subordinada adverbial concessiva. Bem simples, este exemplo que eu trouxe aqui, ele é clássico. Apareceu uma concessiva, muita gente tem dúvida, o que é uma concessiva ou ela está indicando uma oposição versus concessão. Muito simples. Concessiva, ela indica uma oração contrária uma ação contrária à da oração principal, mas não a impede de acontecer. Vamos para a prática. Pagou a conta, olha o embora aqui. Então, se tem um embora aqui, eu já sei, é concessiva. Pagou a conta, embora estivesse sem dinheiro. Então, as orações subordinadas adverbiais concessivas expressam uma ideia oposta, vou colocar aqui, à da oração principal, ok. Ele pagou a conta, mas se ele não tinha dinheiro, ele poderia pagar a conta? Não. Então, aqui é uma oposição.
Agora, ele pagou ou não pagou a conta? Ele pagou. Então, o que é essa concessiva? Expressa uma ideia oposta da oração principal. Estar sem dinheiro é oposto a pagar conta, mas não impede aquela ideia da oração principal de acontecer. Vou até colocar aqui, ó. Aconteceu. Ele pagou a conta, mesmo estando sem dinheiro. Bem simples, concessiva. Expressa uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Quando a gente volta aqui, o espectador que já recebeu a linguagem cinematográfica feita, embora ainda hoje ela continue fazendo a si mesma, observa que está falando que ela está feita, mas ela continua fazendo a si mesma. Então você consegue observar essa ressalva aqui. Então, indica uma ideia oposta da oração principal, ou seja, se aqui no caso o fato dela estar feita é oposto ao fato dela ainda continuar fazendo a si mesma. Mas ela está feita ou não está? Ela está feita. Então, fato oposto ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Ou seja, continua se fazendo, mas está feita. Correto? Então, eu já sei que tem uma ideia de concessão aqui. Já posso descartar essas outras alternativas. E aí sobrou o quê? Conclusão, o pois, ou o pois é explicação. Os dois. O pois pode ser conclusão ou explicação. Agora, mas você tem de saber. Quando usamos o pois, aí você já fala assim, ó, quando o pois vem antes do verbo é valor explicativo. Quando ele vem depois do verbo, ele tem valor de conclusão. Correto? Até aqui está bem tranquilo. Pois antes do verbo, explicação. Pois depois do verbo, tem ideia de conclusão. Mas e aqui embaixo? Vamos ver? Pois no geral. Ok. E agora, o que está em xeque aqui são as vírgulas aqui, ó, o pois entre vírgulas. Imagino que você já saiba, por exemplo, quando esse pois vem entre vírgulas, ele tem valor conclusivo. Correto? Então, aí você já vem aqui, pá, olha, o pois está entre vírgulas, então, ideia de conclusão. Alternativa A. Acertou? Não. Errou? Por quê? Não pode ser, a gente ainda precisa de ir mais. Vamos além. Então, se vem entre vírgulas, tem valor de conclusão. Passei no concurso dos meus sonhos. Devo, pois, festejar. E neste caso aqui, ó, o pois, você pode observar aqui que ele está entre vírgulas, ideia de conclusão. Aí você vira e fala assim, mestre, mas por que aqui embaixo ele está entre vírgulas e o gabarito da questão é valor de explicação? Vamos ver. E quando, pois, vem apenas precedido de vírgula, é valor de explicação. Entre vírgula, conclusão. Depois de vírgula, explicativo. Não solte balões, pois eles podem causar danos à sociedade. Ideia de explicação, como você vê aqui, ó. Como você vê, o pois vem antes do verbo, da locução verbal, né? Vamos colocar aqui, ó. O pois vem antes da locução verbal, pois antes do verbo tem valor explicativo. Então, aqui ele tem valor explicativo, pode ser substituído por porquê. Agora, então, por que que aqui, neste caso, foi valor, ele tem valor de explicação, mesmo estando entre vírgulas? O que é que você tem de observar aqui? Eu tenho o quê? Um adjunto. Nessa daqui, o examinador foi capcioso. Questão extremamente confusa. Você tinha que ter realmente olhos de lins, mas quem faz prova tem de ter olhos de lins. O que é que você observa aqui? Adjunto adverbial, ele está o que aqui? Intercalado. Quando ele é intercalado, ele virá separado por vírgula, exceto se for de curta extensão, por exemplo. Mas aqui não importa você saber, mestre, ele é de curta ou longa extensão. O examinador já trouxe aqui entre vírgulas. Então, por quê? Como ele está intercalado, ele virá entre vírgulas. Vamos retirar o no geral. Aí nós podemos retirar a vírgula, não vamos retirar? Aí você vai observar aqui, ó. Griffith, por sua vez, argumentava que o público a entenderia perfeitamente, pois era assim que funcionavam os processos narrativos na literação de ficção no geral. Então, você vai observar o quê? Aqui eu tenho um adjunto adverbial intercalado, ele foi deslocado para o meio da frase.
ele precisa de vir entre vírgulas. Então, estas vírgulas que aparecem aqui, ó, aqui a vírgula antes do pois, dá uma ideia de quê? De explicação. Até aqui, ok. Agora, esta vírgula e esta vírgula aqui, você já sabe por quê? Porque eu tenho um adjunto adverbial. Você conseguiu compreender agora? Se eu retirar o adjunto adverbial, eu retiro as duas vírgulas. E o pois aqui, quando ele vem depois da vírgula, ele tem valor de explicação. Letra C de complexa é o gabarito desta questão. Conseguiu compreender? Então, concursando, acesse agora mesmo cienciaexata.com, conheça os nossos cursos, inclusive o curso específico para o concurso da PM de São Paulo. Acesse agora cienciaexata.com e faça parte da nossa turma CIEX. No quarto parágrafo, Rodolfo declara que, além de ser fã do seu autor, vai comprar o livro a ser lançado por este. Você observa aqui os pronomes para evitar a repetição nas frases. Em conformidade com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma padrão, o empresário também poderia ter dito. Neste caso, como ele poderia reescrever a frase? Já vimos aqui os pronomes mim e eu. Primeira coisa, sempre que for um pronome oblíquo, que seja ele tônico, vou colocar aqui, pronome oblíquo, tônico ou átono, ele não pode exercer a função de sujeito. Quando for um pronome pessoal, ele vai exercer a função de sujeito. Estes pronomes oblíquos, que sejam tônicos ou átonos, eles vão exercer a função de complemento. Então, muito importante. Outra coisa, sempre que tiver um verbo no infinitivo, você já sabe. Você não pode, porque esse verbo no infinitivo ele vai exigir aqui o quê? Um sujeito. Olha o eu aqui, então é um sujeito. E para exercer a função de sujeito, eu tenho que usar os pronomes pessoais. Ou seja, antes de verbo no infinitivo, eu uso pronome pessoal. Então, sempre o correto é, sempre correto, eu ler, ok? Então, onde tem mim, já descartei. Para mim ler, não. Para eu ler, correto? E outra situação também. Se aparecer aqui nesta frase, é uma frase assim, ó, vou pegar aqui, ó, para mim, vou colocar sem vírgula por enquanto, para mim ler é interessante. Vamos lá. Interessante. Agora você vai falar o quê? Para mim, ler é interessante. Ler é interessante para quem? Para mim. Então você observa aqui que invertemos a ordem da frase. A ordem direta seria o quê? Ler é interessante para mim. Agora, este para mim ele foi deslocado, geralmente vem a vírgula antes, aí você já sabe. Aí você pode usar o para mim. Ele está exercendo a função aqui, observe. Ler é interessante para quem? Para mim. Então, é um objeto indireto? Não tem problema. Agora, você precisa de compreender, sempre que exercer a função de sujeito, terá de ser eu, ok? Vamos ver a outra frase. Serei o primeiro a comprá-lo para eu ler. E agora, será que esta alternativa B está correta? Corretíssima. Por quê? Porque vai comprar, vamos ver aqui, vai comprar o quê? O livro. Vamos substituir pelo pronome. Então, vou colocar aqui, ó, vai comprar o livro. Vamos simplificar aqui. Ok, ele comprou o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho como complemento um objeto direto. Quais os pronomes oblíquos átonos que vão ser complementos dos verbos transitivos diretos? O, vou até colocar um VTD antes aqui, ó. O, a, os, as, lo, lá, los, las, e se o verbo terminar em som nasal, no, nas, suas variações. Então, e aqui, o verbo comprar, ele terminou em R. Sempre que o verbo terminar em R, S ou Z, você já sabe, terminou em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar os pronomes oblíquos átonos. Só que aí ele virá acompanhado de ela, então seria lo, porque é o livro, eu não posso falar comprar ele. Então o correto aqui é o quê?
Retirei o R e acrescentei o L, então ficou comprá-lo. Por isso está correto. Serei o primeiro a comprá-los? Não, é só o livro. O livro é ele, ok? Ele é lo ou o. Serei o primeiro a comprar eles? Não, eu não amo ela, eu não estudo ela, correto? Aí você já descarta também. Não é difícil para você resolver a questão. Esta alternativa C também já descartei porque está no plural. A frase elaborada com base no texto apresenta o sinal indicativo de crase de maneira correta. Gente, tem crase, você já pegou o seu caderno e escreveu. Não uso crase antes palavras no masculino, antes de verbo, antes dos pronomes indefinidos, que a VUNESP gosta bem, antes dos pronomes indefinidos, toda, certa, algum, alguém. Também não uso crase, muito importante você se lembrar, crase no singular antes de palavra no plural. Não uso também, correto? Então, há outros casos, muitos, outras regras também. Mas, Rodolfo, e quanto a uma colocação? Primeira coisa, que é crase a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. E aqui ainda temos o artigo indefinido uma. Então, vou ter uma preposição mais dois artigos? Não, é uma preposição mais um artigo. Ou é um ou é outro. Então, o correto aqui é quanto a uma. Não uso crase antes dos pronomes, ou melhor, antes do artigo indefinido. Mas, Rodolfo, você não vai dar a mim? Não uso crase também antes dos pronomes pessoais que sejam eles do caso reto ou oblíquo. Então, aqui já pego e descarto também esta alternativa. Mas, Rodolfo, estou à espera de um milagre. Vou até escrever aqui. Você se lembra do filme? Você se lembra de... Será que ele tinha crase lá no título? Mas aqui é fácil. Aqui eu tenho o quê? Uma locução adverbial feminina. À noite, feminina. À noite, à tarde, à espera, à tona, à moda. Então, aqui está corretíssima. Mas, Rodolfo, graças a seu, palavra no masculino, posso descartar. E aqui eu tenho um verbo no infinitivo também, descarto, a alternativa é. Ok? Tem dúvida? Deixe nos comentários. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal. Então, aqui esta questão está contemplando as duas concordâncias. Pare o vídeo e resolva esta questão. Deixe nos comentários se teve dúvida ou se gabaritou a questão, correto? Então, é concordância da VUNESP, você pode observar questão do ano de 2021, questão de nível médio. Qual delas está correta? Agora vou fazer a análise junto com você. Aguardar horas em sala de espera não são tarefas prazerosas. E agora? Primeira coisa, é VUNESP, você já vai identificar o verbo e fazer a pergunta. Vamos fazer assim. O que não é uma tarefa prazerosa? Aguardar hora em salas de espera. Será que isso daqui é o sujeito? Cadê o sujeito para este verbo? Vamos ver? Aqui eu trouxe o quê? Nós temos a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Gente, tem oração subordinada substantiva, você já vai vir aqui e substituir por isso. Vamos ver? Aguardar horas em sala de espera até aqui. Não são tarefas prazerosas. Eu falaria, isso não são tarefas prazerosas? Não, eu falaria o quê? Isso não é tarefa prazerosa. A VUNESP gosta muito de cobrar dentro de concordância e também de pontuação, vírgula. Ela gosta muito de cobrar o quê? Estas orações subordinadas substantivas. Essa subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito. Olha aqui, eu poderia falar o quê? Aguardar horas em salas de espera não é tarefa prazerosa. Aí você vai falar, o que não é uma tarefa prazerosa? Interrogação, vamos identificar o sujeito do verbo. Olha o sujeito aqui. Oração subordinada substantivo, substitua por isso. Então, eu falaria o quê? Isso não é tarefa prazerosa. Então, por isso, a alternativa A está errada. O verbo deveria
estar no singular, porque aqui eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva exercendo a função de sujeito. Sujeito aqui, ele está no singular, mesmo que não substitua por isso, ele está no singular. Gostei bem desta alternativa. Agora aqui já é a VUNESP sendo VUNESP mesmo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar o verbo. Circulou o verbo, faça a pergunta. O que faltou? Alguns candidatos à entrevista de emprego. Então, se a gente colocar na ordem direta, vamos identificar. O que é a ordem direta? É o que nós chamamos de SUVECA, sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial. Então, alguns candidatos faltaram. Então, aqui nós temos o sujeito. Sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Como ele está, letra B está correta. Alguns candidatos faltaram à entrevista de emprego. Habitualmente, aí você já vai falar o que existe. Revistas variadas, SUVECA de novo. Revistas variadas existem à disposição nas salas de espera atualmente. Então, verbo aqui, nós temos aqui o sujeito, ele está posposto ao verbo, não importa se ele está depois ou antes. Sujeito no plural, ficou fácil para você resolver a questão. Então, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Existem revistas variadas. Vou descartar a alternativa C. Toda a esperança do autor estava depositada na aquisição de um novo emprego. Aí você vai falar assim, o que estava depositado na aquisição? Toda a esperança. Oh, beleza. Sujeito, esse sujeito aqui já eu tenho de observar também o gênero, sujeito no feminino, então, toda a esperança do autor, aqui eu tenho o quê? Sujeito no feminino, vou colocar aqui também no singular, não é isso? Para ficar mais fácil. E aqui eu tenho um verbo no singular, então, o que está contemplando concordância verbal está correto. Toda a esperança estava. Agora, o que é que estava depositado? Toda a esperança. Se o sujeito aqui está no feminino, esta palavra depositada aqui, o predicativo que está depois de um verbo ligação, o predicativo do sujeito, que vai exercer a função de quê? Adjetivo. Este adjetivo aqui, ele tem de concordar com o quê? Com o substantivo em número e pessoa. Eu falaria esperança depositada ou esperança depositada? Esperança depositada, esperança boa, ok? Então, descarto porque deveria ser depositada. Rodolfo se entusiasmou. Quem se entusiasmou? Rodolfo, sujeito no singular, verbo no singular. Até aqui está correto. Ao rever o colega, pois se conhecia de longa data. E agora? Observe aqui. Esse daqui é um pronome que vai indicar o quê? Reciprocidade. O que é reciprocidade? Um faz com o outro faz com um, correto? Então, é o pronome recíproco, esse se aqui. Olha aqui. Rodolfo se entusiasmou ao rever o colega, pois se conhecia, não. O correto aqui seria o quê? Pois se conheciam, porque Rodolfo conhecia o colega e o colega conhecia Rodolfo. Então, indicou reciprocidade. É o mesmo caso assim, ó, se eu disser, eles não se abraçou, eles não se abraçou. Está correto? Não, o correto seria o quê? Eles não se abraçaram. Um abraça o outro abraça um. Aqui é mais questão de atenção nessas duas últimas alternativas. Mas é muito bom você ficar, eu sempre falo, olhos de lins, muita atenção, correto? Agora vamos falar um pouco sobre verbo. Quando tem verbo nas questões, fique atento ao modo subjuntivo, aquele que indica um fato incerto, uma incerteza. As bancas também cobram muitos verbos derivados. Vou explicá-los nesta questão. O verbo haver foi empregado no futuro do subjuntivo. Você observa que aqui está afirmando, onde houver, futuro do subjuntivo. A mesma situação ocorre com o verbo destacado em. Você pode observar aqui os verbos. Esses verbos precisam estar no futuro do subjuntivo.
conter, dizer, predispuser, manter, prever. Estes verbos aqui, como predispuser, conter, são verbos derivados. Vamos compreender um pouquinho dos verbos derivados. Os verbos derivados são aqueles que se originam dos verbos de origem, aqueles verbos que mais possuem verbos derivados são os verbos ter, por, vir e ver. Já deixo uma dica, nota aí no seu caderno, você precisa saber conjugar os verbos ver e vir, principalmente no modo subjuntivo. Por quê? Porque as bancas cobram muito. Vamos reescrever aqui no modo subjuntivo. Por quê? Onde tem mais dúvidas, onde as pessoas possuem mais dúvidas. Eu falo, se ele vir você, ou se ele vier você, ou se ele ver você. Então, é um ponto que você precisa de compreender também. Vamos ver aqui. Então, os verbos derivados são aqueles que são conjugados seguindo o mesmo padrão dos seus verbos de origem. Então, o verbo ter, aqui tem o verbo ter e aqui eu tenho o verbo manter. Será que manter é um verbo derivado de ter? Sim. Como você vai identificar isso? Vá lá no presente do indicativo. Eu falo eu tenho, eu mantenho, então deu a mesma conjugação, é um verbo derivado. E aqui eu tenho o verbo que? Converter. Ele também terminou em ter, mas será que ele é? Não é, porque eu falo eu converto e não eu convertenho. Anote aí também. Então, os verbos derivados são aqueles que seguem o mesmo ritmo, a mesma forma de conjugação do verbo de origem. Observe lá no presente do indicativo. Eu vejo, aqui é do verbo ver, aqui é do verbo prever. Eu vejo, eu prevejo, então é verbo derivado. E aqui é do verbo escrever, também terminou em ver. Mas eu não falo eu escrevejo, eu falo eu escrevo, então esse não é derivado. E aqui tem uma exceção. O que seria do português sem a exceção? Né? Nada, nada, nada. Então precisa de estudar, porque se fosse simples como nas exatas, era menos complexo o português. Aqui eu tenho o verbo prover, aí você vai falar, mas aí eu provejo. Mas ele não é um verbo derivado, por quê? Lá no modo subjuntivo que falei com vocês para estudarem os verbos ver e vir, principalmente, em vez de eu falar o quê? Eu falo o quê? Se eu visse, não é isso? Só que lá eu não falo se eu provisse, é se eu provesse. Então aqui divergiu, olha aqui, se eu visse, mas aqui é se eu provesse. Então, mesmo tendo a mesma conjugação no presente do indicativo, ele é um verbo ele não é um verbo derivado do verbo ver, ok? Eu venho, aqui é do verbo vir. Eu venho, eu intervenho. Então, aqui é do verbo intervir. Então, aqui certinho. E aqui é do verbo servir, só para você ver. Eu não falo eu servenho, eu falo eu sirvo. Então, aqui é verbo derivado, mas aqui não é. Eu ponho, o verbo pôr já ficou mais fácil. Todos aqui terminados em pôr vão ser derivados do verbo pôr. Eu ponho, eu predisponho, e tem outro, por exemplo, eu proponho. Então, verbos derivados seguem a mesma conjugação. Para saber se é derivado ou não, conjugue no presente do indicativo. Observe aqui, ó. Eles tiveram uma recaída, que é do verbo ter. Eles tiveram, eu não posso falar eles manteram, então. Eles mantiveram, certinho, verbo derivado. O juiz veio apitar, é do verbo vir. Não, e aqui é o que? O juiz interveio, certinho. Muita gente fala que ele interviu. Viu não é do verbo ver? Eu vi, ele viu. E do verbo vir é ele veio, então o juiz interveio. As pessoas puseram, as pessoas propuseram, as pessoas se indispuseram, certinho. O juiz viu o homem. Se ele viu, é do verbo ver. E aqui, anteviu é do verbo antever. Certinho aqui. Agora que já vimos
o que são verbos derivados, quais são aqueles verbos originais que têm mais verbos derivados deles, precisamos compreender o futuro do subjuntivo. Trouxe aqui os verbos ter, ver e vir no futuro do subjuntivo. Por que escolhi estes verbos? Porque estes verbos são os verbos que apresentam, juntamente com o verbo por, o maior número de verbos derivados. Como ouvimos na explicação, a mesma conjugação que tiver o verbo ter no futuro do subjuntivo, por exemplo, o verbo manter também terá. Por quê? O verbo manter é derivado do verbo ter. Por exemplo, o verbo prever é derivado do verbo ver. E o verbo vir poderia usar qual outro? Intervir, correto? Então aqui já dá para a gente identificar alguns verbos derivados. Lembre-se de que no modo subjuntivo é aquele que indica o quê? Uma incerteza, correto? Um fato incerto. Algo que pode ou não acontecer. E geralmente, estes verbos, as orações no modo que possuem verbo no modo subjuntivo, elas vão depender de outra oração principal. Então, o que você precisa de memorizar aqui agora? Não tem uma dica, não tem um macete específico, principalmente para esse verbo ter e seus derivados ou outros verbos. O que você precisa de compreender? Memorizar. Então, tire um tempo, estude mais verbo e estude principalmente os verbos no modo subjuntivo, no futuro do subjuntivo. Pode ser quando eu tiver ou então se eu tiver também. Está no modo subjuntivo? Está. Então, você já consegue identificar aqui que está no modo subjuntivo. Então, quando eu tiver, se for o verbo derivado, quando eu mantiver. Aí o que a banca geralmente coloca é quando eu, vou corrigir aqui, quando eu manter. Será que está correto? Quando eu manter o mesmo ritmo? Aí eu falo quando eu ter o mesmo ritmo, não falo quando eu tiver. Se é quando eu tiver, é quando eu mantiver, quando tu mantiveres e outros verbos derivados também. Verbos ver e vir. As bancas adoram. Memorize isso daqui. Com o verbo ver, eu sempre falo assim, ó, o ver vira vi e, não, melhor, o ver vira vi e o vi vira o quê? Vier, correto? Então você vai memorizar isso aqui. É modo subjuntivo, o verbo ver vira vi e o verbo vir vira vier. Eu escrevi aqui só, retirei o R, como você pode ver. Então, o ver vira vi e o vi vira vier. Isso daqui vai ajudar muito. O que a banca coloca lá, por exemplo? Aí está do verbo ver, aí vai lá e coloca quando ele ver, ou então quando ele antever. Será que está correto ou está errado? Aí você vai se lembrar de que, aqui é do verbo ver. O mestre falou que o ver vira vi, ou seja, então o correto é o quê? Quando eu vir, ok? Vou colocar aqui que faltou um R aqui. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. E se eu usar o se ao invés do quando? É futuro do subjuntivo? Vai ser realizado da mesma forma. Então, se ele vir, memorize, simples assim, anote no seu caderno. O ver vira vi. Agora, o verbo vir. Aí eu já disse, o vir vira o quê? Vier. Então, você tem de observar o quê? Não é quando eu vir, é no sentido de chegar, não é quando eu vir. É quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes e quando eles vierem. Estes daqui são verbos muito cobrados, principalmente os verbos ver e vir. Lembre-se disso daqui. Então, apareceu prever, antever é verbo derivado do verbo ver. Aí você já sabe, a mesma conjugação que tem o verbo original, o verbo derivado também terá. Voltando à questão, agora já vamos analisar alternativa por alternativa. Eu falo, se ele conter, aí você já vem aqui e já vamos escrever o verbo ter. Então, eu falo se ele ter ou se ele tiver. Vamos voltar aqui. Olha aqui. Quando ele tiver ou se ele
tiver. Então, o correto aqui seria o quê? Contiver. Soa estranho, não é isso? Mas é isso mesmo. Se ele contiver, aqui está pedindo a mesma frase onde foi empregado o futuro do subjuntivo, de maneira correta. Se o escritor dizer, ou então se ele o quê? Já vou descartar também, o correto aqui seria o quê? Se ele disser, quando eu disser, quando tu disseres. Então, observe isso daqui. Não é dizer, é modo subjuntivo. Outra coisa aqui já veio esclarecendo que é modo subjuntivo, mas se não fosse, quando aparecer o se ou quando, aí você já sabe, olha, modo subjuntivo. Então, tem de ficar atento ao futuro do subjuntivo, ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando ela se predispuser, aí vamos pegar aqui, é de qual verbo? O verbo por. Aqui já é mais fácil. Todos os verbos terminados em por são derivados do verbo por. Eu falo, quando você pôr ou quando você puser o dinheiro na poupança. Aí você tem que se lembrar o quê? Quando você puser. Se é puser, vai ser o quê? Predispuser. Então, a alternativa C está correta. Quando o técnico, já sei, manter é derivado do verbo ter. Eu falo o quê? Quando o técnico ter a oportunidade? Não, eu vou falar quando o técnico tiver a oportunidade. Então, o correto vai ser o quê? Se é derivado, vai ser o quê? Quando o técnico mantiver a oportunidade ou todo o time organizado. Prever, aí você já sabe, olha, é do verbo ver. O mestre falou o quê? O ver vira vi e o vi vira o quê? Vier. Então aí já ficou mais fácil. Outro dia um aluno me perguntou, olha, e existe vier assim? Não, gente, aqui foi só para você memorizar. Se é o verbo ver, a terminação será no futuro do subjuntivo vi. E se for o verbo vir, a terminação será vier ou vieres, se for o tu, por exemplo. Aí eu já sei. Eu falo o quê? O ver vira vir? Então eu já sei. Olha aqui, se o homem previr, soa estranho, não é isso? Mas é isso mesmo, eu não falo, não é vir. Se o homem vir você, ok. Então é do verbo ver, o ver vira vir e o vi vira vier. Facilita muito dessa maneira que fiz. A próxima questão contemplará pontuação. Tem pontuação? Lembre-se do SVC. Não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. Segundo ponto importante, lembre-se da ordem sulveca. A ordem sulveca nós temos o sujeito, o verbo, o complemento e os adjuntos. Essa é a ordem direta das frases. O que a VUNESP faz? Ela pega o adjunto adverbial e coloca no meio da oração ou então no início. Quando ele vier no meio ou no início e ele for de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Explicarei um pouco mais sobre vírgula nesta questão. Pare o vídeo, resolva esta questão que contempla pontuação. Agora que já resolveu, que seja no PDF ou parando o vídeo, vamos ver se você conseguiu gabaritá-la. A primeira alternativa, a taxa de desemprego tem caído lentamente. A desocupação, no entanto, ainda atinge no Brasil 12 milhões de brasileiros. Aqui você observa ponto e vírgula. O uso do ponto e vírgula, neste caso, está correto. Por quê? Você pode usar tanto ponto e vírgula quanto ponto final. A diferença é que o ponto e vírgula ele está ali entre a vírgula e o ponto. É uma pausa maior que a vírgula. Observe, a taxa de desemprego tem caído lentamente. Ponto final. A desocupação, no entanto, atinge o Brasil. Estaria correto do mesmo jeito. Então, ponto e vírgula está correto. E agora, onde mais tem vírgula aqui? Aí você já encontra aqui o quê? O no entanto. Aí você já vai se lembrar de que mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Aí você já sabe. Aqui eu tenho uma conjunção adversativa. O que fala a regra sobre as conjunções adversativas? Aqui já trouxe falando sobre as orações ou as conjunções coordenadas sindéticas. Elas são precedidas por vírgula, exceto a aditiva e.
Será que sempre eu nunca uso vírgula antes da conjunção aditiva e? Não. Observe. Os habitantes olharam a melhor proposta e elegeram o candidato mais novo. Então aqui eu já sei. Este i aqui ele está passando uma ideia de adição. É uma oração ou uma conjunção aditiva. E já aqui embaixo, já usei a vírgula de maneira correta. Por quê? Você vai usar a vírgula antes da conjunção aditiva e quando forem o quê? Sujeitos diferentes. Então, eu tenho dois sujeitos, aí você vai usar a vírgula. Observe aqui. As pessoas olharam a melhor proposta. Então, sujeito, as pessoas. O candidato mais novo foi eleito. O candidato mais novo, sujeito. Então, tenho dois sujeitos, aí eu uso a vírgula antes. Se for o mesmo sujeito igual aqui, os habitantes olharam, os habitantes elegeram, você não usa a vírgula. Isso daqui é bem interessante, a VUNESP cobra muito também. Agora, estas conjunções adversativas e conclusivas, quando elas aparecerem no interior intercaladas, elas virão separadas por vírgula. Observe. Estudei muito. Não sei, no entanto, se conseguirei passar no concurso. Você observa aqui, esta daqui, ela é o quê? Uma adversativa, não é isso? Adversativa, eu disse lá em cima que pode ser adversativa e conclusiva, quando estiverem intercaladas, ou seja, no meio da oração, elas virão separadas por vírgulas, correto? Não sei, no entanto, se conseguirei passar no concurso. Então, ela está no meio da frase, no meio da oração, aí você já sabe, ela virá separada por vírgula, exceto o mas, que ele não vai aparecer nessa situação. Mas poderia ser o porém, todavia, não sei, todavia, se conseguirei passar no concurso. Bem interessante você compreender isso daqui. Voltando à alternativa A, então esse no entanto aqui está intercalado, então nós temos de usar o quê? Essa conjunção adversativa virá entre vírgula, correto? Então aqui já descarto a alternativa A por causa desse erro. Ainda atinge no Brasil, se quiser colocar entre vírgula aqui também pode, porque eu tenho um adjunto adverbial e esse adjunto adverbial de lugar, no caso aqui, quando ele vem no meio da frase ou no início, ele virá separado por vírgula. Mas aí depende, ele é de curta ou longa extensão. Neste caso aqui, até 2 palavras a VUNESP considera de curta extensão. Mas isso daqui não interferiria. Tem muita gente que sofre, eu não sei se é de curta ou longa, varia de uma banca para outra, sim. Mas nesse caso aqui, você se lembrando do no entanto, você já viria e anularia esta alternativa. Outro ponto agora, tem pontuação, você já vai se lembrar de quê? Do SVC, quando você não pode usar a vírgula. Você não pode usar a vírgula para separar o sujeito do verbo de jeito nenhum. O homem é bom? Não, o homem é bom. Quem é bom? O homem. Então, não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. E nem o verbo do seu complemento. Não separo. Muita gente fala assim, não seria o sujeito do predicado? A mesma coisa. E aqui também não posso separar esse sujeito do seu predicado ou não posso separar o sujeito do seu complemento. Eu creio em quem? Em você. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Aí nós já sabemos o quê? Aqui eu tenho o verbo. Objeto indireto é um complemento. Olha aqui o caso do SVC. Lembre-se disso daqui. Não pode separar. Você já vai resolver em torno de 50% das alternativas da VUNESP. Outro ponto também que tem VUNESP, você precisa de se lembrar de quê? Do que chamo de suveca. O que é suveca? É a ordem direta das frases, o sujeito, o verbo, o complemento e os adjuntos. O que as bancas fazem? Elas pegam esse adjunto que está aqui e colocam esse adjunto no meio ou no início da frase. Quando esse adjunto for de longa extensão e ele estiver deslocado ou intercalado, terá de vir separado por vírgula. Observe. Os brasileiros estudam português todos os dias. Os brasileiros, sujeito, não é isso? Verbo.
Eles estudam o quê? Complemento. E todos os dias, adjunto adverbial. Olha o Suveca. Se está na ordem direta, Suveca, não precisa de você usar a vírgula. E agora? Os brasileiros, vamos lá, sujeito. Todos os dias, adjunto. Estudam, verbo, o que? Português, complementa. Aí já virou Suavec. Não. E aqui tem a vírgula porque ele está intercalado, está entre o sujeito e o verbo. Todos os dias, aqui eu já tenho o quê? O adjunto adverbial. Então, se esse adjunto veio para o início da frase, você já sabe. Virá separado por vírgula também. Então, muita atenção à ordem suveca. Outro ponto que é importante você compreender aqui, trouxe somente para você, para reforçar aqui, quando esses adjuntos adverbiais estiverem antecipados ou intercalados, como acabei de explicar aqui acima, e a vírgula deve ser usada. Lembre-se disso daqui. As pessoas, nos tempos atuais, visam aos próprios interesses. As pessoas aqui é o quê? O sujeito, não é isso? E nos tempos atuais, adjunto adverbial. Então, você já sabe, olha, o adjunto adverbial está intercalado, virá separado por vírgula. Visam aos próprios interesses. Aqui eu já tenho o verbo e depois eu vou ter o quê? O complemento. Lembre-se disso daqui, irá contribuir muito para você gabaritar as questões dessa banca. A exasperante letargia da criação de empregos tem sido, aí você já vem aqui e identifica o verbo, o que tem sido? A letargia da criação. Então aqui eu tenho o quê? O sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Ela tem sido o quê? Um dos principais fatores. Então aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o quê? O complemento. Não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Então já descartei. Outra novidade que inclui as áreas mais atingidas pela crise é a criação de vagas em todos os principais setores, como o da construção civil. Tem vírgula, está correto aqui? Não, primeira coisa que eu vou identificar é o sujeito. O que é a criação de vagas? Outra novidade que inclui as áreas mais antigas pela crise é a criação de vagas. O que é a criação de vagas? Outra novidade. Então, já sei, está separando o sujeito do verbo por vírgula. Agora, nós temos que compreender melhor. Outra novidade, eu poderia colocar uma vírgula aqui. Aqui nós temos o quê? Um pronome relativo. O pronome relativo vai dar início a quê? A oração. Vamos escrever aqui, ó, a oração subordinada, adjetiva, restritiva ou explicativa. Se ela vier entre vírgulas, aí será explicativa. Se ela vier sem vírgula, aí ela será restritiva. Neste caso aqui, não precisamos identificar qual é. Ou tem as duas vírgulas, ou tem nenhuma. Como já tem ali, eu vou deixar. Outra novidade, vírgula, que inclui as áreas mais antigas é a criação. Ou seja, outra novidade, aqui nós temos o quê? O sujeito e aqui eu tenho o verbo. Então, não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Se forem duas, sim, porque aqui eu tenho um trecho explicativo. É a criação de vagas em todos os principais setores, como o da construção civil. Aqui está exemplificando. Então, aqui esta vírgula foi empregada de maneira correta, mas aqui atrás está errado. Mostra-se no período de 12 meses até agosto a criação de 1,84 milhão de vagas. E agora? Mostra-se no período de 12 meses até agosto, então aqui eu tenho o quê? Um verbo. E aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Fique atento, esse adjunto adverbial geralmente as bancas colocam de tempo e também lugar. Esse adjunto adverbial de tempo ele está intercalado, então ele virá separado por vírgula. Mostra-se o quê? A criação. Aqui, a criação está exercendo a função de objeto direto, então é um complemento. Aí você vai falar assim, mas não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Se forem duas vírgulas, sim, porque esse trecho está intercalado. Então, até aqui está correto.
a criação de 1 milhão de vagas. Usou o ponto e vírgula? Poderia ser só o ponto final. Este ponto e vírgula é usado aqui quando já se usou em uma oração anterior vírgula. Então, nós já temos aqui duas vírgulas. Então, podemos sim usar o ponto e vírgula. Está correto. Prevalecem as de ocupações mais precárias na maior parte. Certinha aqui a alternativa D. VUNESP é clássico isso daqui. Separar o sujeito do verbo ou o verbo do complemento por vírgula e também colocar a adjunta adverbial. Nada menos que 41% da população ocupada no Brasil está na informalidade. Quanto por cento? O que está na informalidade? Nada menos que 41%. Então, aqui eu tenho o quê? O sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. E outras cifras suscitam preocupação. Aqui poderia colocar uma vírgula, outra versão também foi empregada de maneira correta. Vale você compreender que aqui, se eu colocasse vírgula, então tinha que ser sujeito, um outro sujeito. Aqui você observa, para a primeira oração, o sujeito é esse. E aqui eu tenho outro sujeito. Por isso, a vírgula poderia vir antes dele, porque são sujeitos diferentes. Considere os trechos do texto. Esta questão contempla preposição. Já resolveu no nosso PDF? Se não resolvam, então pare o vídeo. Ela está contemplando preposição, que é uma palavra invariável utilizada para ligar dois termos. Preciso dinheiro? Não. Você sabe que o correto é preciso de dinheiro. Então aqui eu tenho a preposição. Ela vem para unir esses termos. Quando tem preposição, você precisa de saber a ideia que ela estabelece, a ideia que ela expressa. Saímos com os amigos. Esse com aqui indica o quê? Companhia, não é isso? Vocês estão estudando para passar. Muita atenção. Apareceu a preposição para. A VUNESP gosta muito de cobrar a preposição para, mais os verbos no infinitivo, que são os verbos terminados em ar, em er ou em ir. Sempre falo parar, parer, parir. Não existe o verbo parer, só para você lembrar. Apareceu. Preposição para mais verbo no infinitivo está expressando uma ideia de finalidade, correto? As pessoas vieram de ônibus. De que elas vieram? Aqui está expressando uma ideia de meio. Fabiano estava morto de fome. Aqui está expressando uma ideia de causa. Então, fique atento, tem causa, você já vai lá e coloca. Causa é aquilo que ocorre primeiro. Primeiro a pessoa tem fome para depois morrer, correto? Aí já facilita. Voltando à questão, nós precisamos saber, nós temos 3 preposições. Qual é mais fácil? Eu já vi o para mais o verbo no infinitivo. Olha lá, para cumprir. Aí eu já sei que expressam a ideia de quê? Finalidade. Aí já vamos lá, as alternativas procurar finalidade. Tem finalidade, não tem finalidade, aqui também tem. Já vou descartando as outras alternativas. Voltando, restaram 2. Este por ou dos. É mais ou menos assim que vejo os livros de quem? Os livros de quê? Dos sebos e dos buquinistas. Então aqui o livro das pessoas está expressando uma ideia de posse. Os livros são dos buquinistas, então a ideia de posse é o primeiro. Posse aqui não tem, então já gabaritamos a questão. Então aqui o segundo é causa. Se é causa, aí você já sabe, tem de ter ocorrido primeiro. Estão lá por desamor ou por ser parte indesejada de um espólio. Então, primeiro ele é a parte indesejada, depois ele está lá. Então, primeiro ele sofreu essa ação de ser indesejado, então aquilo que ocorre primeiro é a causa. A causa vai levar a outras ações. Então, primeiro ele é parte indesejada do espólio e depois ele está lá por amor. Mas não precisou de compreender aqui neste caso, nesta questão. Mas causa a VUNESP cobra muito. É necessário discutir que tipo de profissionalização devemos promover. A oração substantiva, oração subordinada a substantivo, é aquela que exerce a função de um substantivo, correto? Já é autoexplicativo.
Esta daqui, ela funciona sintaticamente como o quê? Então, nós já vimos aqui que está contemplando as orações subordinadas substantivas. Aí você vai falar assim, olha, mas a VUNESP cobrou com 6 alternativas? Não. Esta daqui eu acrescentei somente para a gente já compreender todas elas. Gente, é muito importante você compreender. Essa oração substantiva, ela é iniciada por uma conjunção integrante, que seja o se ou então o que, correto? E elas podem ser substituídas por um substantivo, ou então por isso, por exemplo. É necessário discutir isso. Olha, substituiu por isso, já sei. É uma oração subordinada substantiva. Só que aqui nós já sabemos que é. Agora nós temos que saber qual delas. Ela é apositiva, predicativa, completiva nominal. Quando coloco aqui que funciona como sujeito, ela é subjetiva. Então vamos passar aqui por elas. A positiva, ela é bem interessante, ela vai vir depois dos 2 pontos. Então já comece pela mais fácil. Quando a gente volta aqui, não tem 2 pontos, já sei. Não é a positiva. Ela exerce a função de quê? De aposto. Desejo apenas uma coisa. Qual coisa? Que sejam muito felizes. Então aqui está exercendo a função de um aposto. Predicativa vai nos remeter a quê? Ao predicado, não é isso? Predicado verbal, ou verbo nominal ou nominal. Exerce a função de predicado, de predicativo do sujeito. Minha alegria é que ele sempre volta. Que ele sempre volta, aqui nós temos o quê? Esse predicativo do sujeito. Qual que é o sujeito? Minha alegria. Aí nós temos lá, que ele sempre volta, aqui nós temos o predicativo. Completiva nominal, ela vai exercer a função de quê? De complemento nominal de um termo da oração principal. Completiva nominal, ela vai vir aqui depois de um nome, que seja um substantivo. Neste caso, olha aqui, a necessidade. Se você tem a necessidade, você tem a necessidade de alguma coisa. Agora, qual que é a diferença da completiva nominal para a objetiva indireta, por exemplo? Observe aqui, eles necessitam. Por quê? Objeto indireto ou objeto direto, eles completam o quê? Um verbo, que seja o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto. Já a completiva nominal, ela vai completar um nome. Tenho a necessidade de que você venha. Então, agora aqui, primeiro, vamos seguindo a ordem. Nós temos a subjetiva, que exerce a função de sujeito da oração principal. É obrigatório que você pare. Isso daqui a VUNESP gosta muito de cobrar quando tem vírgula ou tem conjunção. O que você tem de observar? Apareceu o quê? Fique atento. Será que eu posso substituir por isso? Então, é obrigatório isso. Isso é obrigatório. Então, não pode ter vírgula aqui, porque estaria separando o sujeito do verbo e também tem de estar no singular este verbo. Por quê? Porque quando eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela está no singular. Olha aqui. Então, eu falaria, isso são obrigatórios? Não, eu falo que isso é obrigatório, correto? Fique muito atento que a VUNESP cobra muito isso daqui também. Então, já sei aqui que ela é subjetiva porque exerce a função de sujeito. O que é obrigatório? Que você pare. Eu posso substituir por isso. Então, que você pare é um sujeito oracional, como chamamos. Convém esperar mais. Convém o quê? Esperar mais. Aqui também você observa que eu poderia falar, aqui ela está reduzida de infinitivo, eu poderia falar assim, ó, convém que você espere mais. Aí fica mais fácil para você compreender também. Então é subjetivo, eu poderia falar isso convém, ok? Objetiva direta é muito fácil porque vai exercer a função de objeto direto. Vejo o que? Verbo transitivo direto, então o que você não gosta dela é o que? O objeto direto. A objetiva indireta vai exercer a função de objeto indireto. Eles necessitam de quê? Verbo transitivo indireto. De que eu cuide deles. Então apareceu de que eu cuide deles, está exercendo a função de objeto indireto. E agora, qual vai ser a alternativa correta?
É necessário discutir o quê? Verbo transitivo direto. É necessário discutir isso. Então, aqui, como eu tenho um verbo transitivo direto, ela vai exercer a função de quê? De objeto direto. Não é subjetiva, nem completiva, nem predicativa, nem apositiva e nem objetiva indireta. Bem simples aqui, muita atenção à subjetiva, que a VUNESP cobra bastante quando tem pontuação e também concordância. Mais uma questão, se ainda não a resolveu no PDF, pare o vídeo, aqui está a segunda parte dela. Vamos ver o que pede. Quando se analisam as classes de palavras, é muito importante observar as palavras cujas grafias semelhantes reportam a diferentes classes gramaticais como o termo destacado, ou seja, este termo aqui, ele pode pertencer a várias classes gramaticais, pode ser um pronome possessivo, pode ser também um artigo definido, é isso que a gente precisa de ver. Entre o que os olhos veem e o que a imaginação enxerga, é o quê? Eu trouxe o trecho para ficar mais fácil. Lutar contra moinhos de vento, acreditando que combate gigantes, é a ação mais conhecida de Dom Quixote. Assim como o personagem do romance de Cervantes, o filme se encontra no limiar entre o que os olhos veem e o que a imaginação enxerga. E agora, este O aqui é o quê? Então nós precisamos de ver. Vamos ler de novo a passagem aqui em cima mesmo. Entre o que os olhos veem e o que a imaginação enxerga. Este O aqui, será que ele é um pronome possessivo? Ele é um artigo definido? Ele é um pronome oblíquo? Ele é um pronome demonstrativo ou um artigo definido? É isso que a gente precisa de compreender. Observe. A limiar entre o. Este O aqui, nós poderíamos substituí-lo por aquilo. Vamos verificar se dá certo. Limiar entre aquilo que os olhos veem e aquilo que a imaginação enxerga. Então, aqui. E aquilo é o quê? Um pronome demonstrativo, não é isso? Aquilo, aquele, essa, esta, isso também. O que as bancas cobram muito desse artigo aqui, ou da palavra do vocábulo o, é quando ele pode ser substituído por aquilo. Observe que aqui eu tenho um pronome relativo. Olha a dobradinha. Pronome demonstrativo mais pronome relativo. Apareceu esse o aqui antes do pronome relativo, fique atento e tente substituir por aquilo. Então, é um pronome possessivo cujo emprego é igual ao que se verifica na passagem. Seu modo de crônica aloprado do que é fazer cinema. Eu poderia falar daquilo que é fazer cinema. Ok, então se é daquilo é um pronome demonstrativo e não possessivo. Artigo definido? Não, também não. Eu já sei que é o quê? Pronome demonstrativo. O emprego é igual ao que se verifica na passagem. Se encarrega de transformar o Zé ninguém. Zé é um substantivo o quê? Próprio, não é? A palavra que vem antes de um substantivo é um artigo. Aqui sim é um artigo definido, mas lá não. Pronome demonstrativo cujo emprego é igual ao que se verifica na passagem. Em paradigma dos que preferem. Em paradigma daqueles que preferem, daqueles, daquela é o quê? Um pronome demonstrativo, letra C de coração está correta. Pronome oblíquo, igual na frase, a mesma ponte que o levou, o pronome oblíquo, ele vem para substituir o pronome pessoal, ele é um complemento. Então, eu falaria que levou ele, não. Aí eu falo o quê? Que o levou. Então, aqui não é. Eu preciso de que um pronome demonstrativo. Artigo definido que faz ao Quixote, ok. Se faz a alguém. Então, aqui, o Quixote, aqui sim é um artigo definido. Mas lá eu já sei que eu preciso de quê? É de um pronome demonstrativo. Por isso que a letra C está correta.